Muito bem. Queridos, eu quero orar. Eu vou fazer um pouquinho diferente a nossa ordem aqui da ministração da palavra. Normalmente eu leio, a gente ora e eu faço a exposição. Eu quero orar primeiro aqui com vocês hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque podemos ministrar ao Senhor com canções, com a nossa gratidão, com as orações, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nesse momento agora em que seremos ministrados pela Tua palavra, não pela minha, Senhor Deus, porque eu de mim mesmo não tenho nada, mas pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, ó Deus, a compreender o que o Senhor quer nos dizer. Eu e os meus irmãos, porque afinal de contas, esta palavra também é para mim, é do Senhor para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la e a praticá-la para a Tua própria glória, Deus. Que o Senhor me ajude nessa hora, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida. O Senhor sabe também as minhas condições, a minha garganta. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, abençoe o meu corpo, a minha saúde, ó Pai, física. Por favor, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém, graças a Deus. Antes da gente ler o texto, eu queria falar um pouquinho aqui com vocês. Vai denunciar um pouco o texto que eu vou ler daqui a pouco, né? Isso que eu vou falar. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma planta, tá? E eu peço para projetar lá para mim, por favor. Só dar um F5, apresentação dos slides. E se precisar apagar, pode apagar aqui, pode apagar, por favor. Eu queria falar com vocês hoje, para começar, sobre uvas, sobre pés de uva, tá? E para começar, o texto que nós vamos ler, ele vai denominar como videira, né? Isso já denuncia talvez o texto que eu vou utilizar aqui daqui a pouco. Mas eu quero iniciar falando sobre a videira e dizendo o seguinte, que ela tem vários nomes, tá? Ela tem mais de um nome, mas só muda a forma de se falar, mas são sinônimos, tá? Tudo correto. Pode ser videira, pode ser parreira, pode ser vinha ou vide, até como diz na palavra, né? Vide, né? Que é a metade ali da palavra videira também. Ou o pé de uva, também está correto, tá? São todos sinônimos, são todos a planta, não é uma árvore, né? Inclusive é uma planta que dá uva, tá? Parreira, videira, chame como quiser, tá bom? Tá tudo correto. Mas aqui a gente, para padronizar, a gente vai falar mais videira, tá bom? Que é o que o texto utiliza, tá? Tá no slide 1, né? Pode deixar no slide 1. A videira, como eu disse, ela é uma planta, ela não é uma árvore, e ela é uma trepadeira, né? E no caso, ela precisa de, eu vou falar isso mais adiante, mas ela precisa de um suporte, porque ela não é uma árvore, como eu disse. Então, por mais que ela tenha ali o tronco, que eu vou dizer daqui a pouco aqui como que é mais, ela não se sustenta por si só, né? Ela precisa de um auxílio para ir crescendo, né? Como ela é uma trepadeira. Mas o caule, o tronco, né? Caule é o tronco, né? Mesma coisa. Dela é retorcido. Passa o slide 2 para mim. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Não sei se dá para ver muito bem aí nas imagens, mas o caule dela, né? O tronco, ele é retorcido e do tipo sarmentoso. Sarmento é ramo, tá bom? É a mesma coisa. É do tipo que tem ramos ou sarmentos flexíveis, tá? Esse é o tipo de tronco de caule da videira, tá? Da parreira. Passa o próximo para mim, por favor, o 3. Como eu disse, ela é uma trepadeira e ela não é uma árvore, ela é uma planta, tá? Não é uma árvore considerada, né, dentro da botânica, né? Enfim. Então ela cresce através de sistemas de apoio, com estruturas de ferro ou de madeira para sustentação. Eu fui dar uma pesquisada, assim, eu vi alguma coisa mais a fundo, mas eu não vou me ater aqui aos tipos de suporte, enfim, não é o nosso foco aqui. Mas o fato é que ela precisa de suportes para que possa crescer e se desenvolver. Tá bom? Estão me acompanhando? Certo, muito bem. Pode passar. Eu quis repetir essa imagem que eu passei agora do tronco da videira, porque apesar de não ser uma árvore, né, uma planta, mas ela tem o seu tronco, o seu caule, né?
Mas é interessante porque a madeira do tronco, que nós estamos vendo aqui algumas imagens, ela é inadequada para fazer objetos. Ela não pode ser utilizada para fazer como algumas outras plantas, árvores, né? Ela não dá para fazer móveis, não dá para fazer aparatos ou ferramentas, né? Suportes, nem sequer para de fato para um suporte para pendurar alguma coisa, não dá para utilizar esse tronco da videira, porque é um tronco poroso, não é um tronco, não é um caule resistente, então não dá para utilizar para construção, utilidade prática, para artesanato, não pode, não dá, tá? A principal finalidade dessa madeira é ser queimada então como lenha ou combustível, uma vez que não esteja mais frutificando, né? Enfim, ela é utilizada para lenha ou combustível, biocombustível no caso, né? E pode passar o próximo. Essa aqui eu não sabia. A videira, não sei, talvez os irmãos saibam já, são, né, mais, com certeza entendem mais do assunto do que eu, mas eu não sabia que a videira da flor. Eu não sabia. Eu descobri quando eu estava pesquisando sobre, né? E essa aqui, é claro que tem mais espécies, mas eu peguei uma imagem padrão aqui para a gente ilustrar. Que a videira, ela dá flor. E essa flor é que vem a se transformar depois no fruto, na uva propriamente dita, tá? E eu achei uma informação muito interessante sobre isso, porque num dos sites que eu consultei, estava constando uma informação lá que entre 10 a 50% das flores se transformam em bagos, certo? Entre 10 a 50%. Assim, é uma variável grande, né? Uma variável, a gente tem um intervalo de 40% ali. Mas ele deu esse dado, que 10 a 50% das flores somente se transformam em bagos. E isso considerando temperatura, luz, umidade, o solo e a forma de cultivo, né? Então veja que interessante, né? Das flores, uma estimativa de 10, cada 10 flores, entre 1 e 5 que vão se tornar frutos. Interessante, né? Interessante isso. Passa o próximo, por favor. Deixa eu ver qual que é o... Esse já é o próximo? O sexto? Muito bem. Então veja, ali a gente tem alguns cachos de uva já ilustrado ali nos ramos, né? Nos ramos. Deixa eu ficar daqui. Então é interessante também um fato que eu achei aqui, porque a videira, ela não dá nenhum fruto por pelo menos 3 anos depois de plantada. Menos de 3 anos não dá fruto. Não dá fruto. Interessante isso, né? Porque nesse período ela está fortalecendo a estrutura, as raízes, o seu tronco e os seus ramos estão sendo desenvolvidos para que ela possa suportar o peso dos frutos que ela eventualmente der, né? Que ela eventualmente gerar ali depois, tá? E veja ali, por exemplo, ó, aqui na imagem de lá nós temos mais cachos, né? Ali é um recorte da planta, né? Não dá para ver a estrutura completa, mas a gente tem ali pelo menos uns 7, 8 cachos ali naquele ramo, né? Ele vai se desdobrando, enfim. Aqui a gente tem embaixo aqui, nesse ramo aqui, pelo menos nesse trecho, tem 2 cachos, né? Pelo menos, na segunda imagem aqui. Passa o próximo para mim, por favor. Aí eu fui dar uma olhadinha, porque tem no mercado essas bandejinhas de uva para comprar, né? E ali, no que a gente compra no mercado, é mais ou menos ali entre 400 e 500 gramas cada bandejinha. Inclusive a Ana Clara gosta muito dessa verde ali. Minha filha tem que ver, ela adquirir um gosto por coisas que custam caro. Ela gosta bastante dessa uvinha verde, viu? Ai, meu Deus. Mas essas bandejinhas vêm mais ou menos com praticamente aí meio quilo de caixa de uva, né? Então, volta para mim lá na anterior. Pensando assim, isso é só uma estimativa, tá? Isso varia também. Mas vamos pensar só para a gente padronizar. Se cada cacho desses tiver pelo menos meio quilo, tem que ser um ramo consideravelmente forte para suportar, né? Estão me acompanhando? Tem que ser um ramo que esteja ali firme, desenvolvido, para aguentar todo esse peso e não cair, não se perder o fruto, né? Nesse sentido. E a última informação que eu quero mencionar aqui sobre a videira é que
como eu disse, por 3 anos, pelo menos, depois de plantar, ela não dá fruto. Não adianta, ela não dá fruto. Ela vai começar a dar frutos pelo menos de 5 a 6 anos. No caso, começar a produzir frutos para colheita, para produção de vinho. Assim, então o fruto efetivamente é pelo menos de 5 a 6 anos para ela começar a fazer isso, a frutificar, para que seja colhido e feito vinho, feito o uso dela, né, como para o vinho ou para consumo ali diretamente, né? Os irmãos estão comigo? Conseguiram me acompanhar aqui nessa explicação? Muito bem. Vamos para a palavra então? Vamos para a palavra. Eu peço que você abra lá a tua Bíblia em João 15, por favor. Pode assim ler aqui para mim, por gentileza. João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós já oramos, já apresentamos esse momento diante de Deus. Então nós vamos, com base no que nós vimos agora sobre a videira, nós vamos pensar aqui e refletir sobre a palavra de Deus. João capítulo 15, versículos 1 ao 6. E o texto vai dizer aqui para nós o seguinte. João 15, verso 6. Eu sou, palavras de Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor ou o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Como eu disse, nós já oramos, já está apresentado diante de Deus nesse momento, e eu acho que já numa primeira leitura é possível a gente fazer um link com o que nós vimos aqui de explicação sobre a videira, né? Assim, acho que só numa primeira leitura a gente consegue já apontar algumas coisas, né? Porque Jesus afinal falava por parábolas, né? Então, mas eu quero explorar alguns pontos aqui com vocês hoje com base nisso, pensando em tudo que a gente viu nessas informações breves sobre a planta videira, tá? Versículos 1 e 2 que a gente leu agora em João 15 dizem aqui, ó: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então ele dá algumas informações aqui para nós, tá? Jesus é a videira, é a planta principal, certo? Amém? Muito bem, Jesus é a videira. Então, ele fala claramente que nós somos os ramos e precisamos permanecer nele. Então, aquele que não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda, certo? Muito bem, vamos por partes, tá? Não deu fruto, ele corta. Deu fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda, tá? Agora vamos dar uma olhadinha ali nos versículos 2 e 5. Primeiro 2, né? A primeira partezinha do 2, ele fala assim, ó: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Já vimos isso, estou sendo talvez até redundante, mas estão comigo? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Agora se a gente for lá para o 5, ó, segunda parte do 5, ó, sua videira, vós os ramos. Agora aqui, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha que interessante essas duas ideias que Jesus apresenta, ó, no 2. Eu vou pontuar aqui somente as partes. No 2, no iniciozinho do 2. Todo ramo que estando em mim
não der fruto, ele corta. E aí no 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas olha que interessante, pensa comigo. Ele dá duas, não diria opções, mas ele dá dois eventos diferentes aqui. Ele fala que o primeiro ramo estando nele não dá fruto, aí vai ser cortado. E ele fala que o ramo que permanecer nele dá fruto. Veja que interessante. É possível um ramo estar na videira e um dar fruto e o outro não. Interessante, né? Nós lemos aqui, ó, de novo. Todo ramo, no 2, todo ramo que estando em mim, ele está em Jesus, ele está na videira, não der fruto, ele o corta. Então ele considera a possibilidade de o ramo estar na videira, estar em Jesus, mas não dar fruto. E ele considera no 5 outra possibilidade. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, é possível também permanecer em Jesus, na videira, e dar fruto também. Assim como é possível estar na videira e não dar fruto. Interessante, tem esses dois caminhos, né? Tem esses dois caminhos. E eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Estão me acompanhando? Eu peço que você preste atenção nisso em nome de Jesus. Queridos, tem uma diferença aqui. Tem uma diferença e não está apenas nos eventos, mas está numa palavrinha ali. Todo ramo que estando em mim. E aí depois, todo ramo que permanece em mim. Tem diferença entre estar e permanecer. Estão acompanhando? Tem diferença entre estar e permanecer. Tá? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então aqui, irmãos, todos podem vir a Jesus e estar na sua presença, mas nem todos vão permanecer. Nós cantamos aqui, né? Como é que é? Quero estar neste lugar, Santo Espírito, deixa eu puxar a letra aqui agora. Eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença. Nós nem combinamos na escolha das músicas. Nós não combinamos. Morando na mesma casa, nós não combinamos. Todos podem vir até a presença de Jesus, mas nem todos vão permanecer. Tem diferença aí. É por isso que quem está, pode ser que não dê fruto. Mas quem permanece, e aí Jesus permanece nele também, esse dá fruto. Estão me entendendo? Estão acompanhando? Quem dá fruto é somente aquele ramo no qual Jesus também permanece. Lembra do que eu falei daquela, vamos colocar entre aspas aqui, daquele aproveitamento do cultivo da videira? Que aquele dado que eu achei dizia que entre 10 e 50% das flores iriam se transformar em bagos, que aí vai gerar os cachos, né, e tudo mais, o fruto propriamente dito. Queridos, nem todos que dizem estar em Jesus, na videira, vão dar frutos. E assim, isso é espiritual, mas nós estamos, isso já é uma realidade na planta, no cultivo, certo? Nem todos que dizem estar na videira vão dar frutos. E estes, o agricultor corta. Quem não dá fruto, o agricultor corta. Nós lemos, não sou eu que estou falando, nós lemos, né? Versículo 6, leia comigo ali em João 15 mesmo. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Porque não dá fruto. Isso aqui acontece com o que não dá fruto, que é quem não permanece. Estão acompanhando? Vai comigo lá para o livro do profeta Ezequiel, por favor. Capítulo 15. Ezequiel 15. Versículos 1 ao 5, perdão. Ezequiel 15, versículos 1 ao 5. Esse texto fala sobre a parreira inútil. Ou na minha aqui versão, né?
Jerusalém é qual videira inútil. Ezequiel 15, versículos 1 ao 5. A palavra diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, está projetado ali também para quem quiser acompanhar. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, por que mais é o sarmento? Aí eu faço uma pausa aqui. Lembra que eu falei sarmento? A videira é o tronco, o tipo de tronco dela é um tronco sarmentoso, ou seja, um tronco que tem sarmentos, que tem ramos. E aí Jesus fala que ele é a videira e nós os ramos, né? Então ele fala aqui diretamente sobre os ramos, né? Vamos ler ele de novo, 2. Filho do homem, palavra do Senhor, por que mais é o ramo da videira, o sarmento da videira, que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque. Ele está dizendo aqui: será que o ramo da videira é ele é mais valioso, é superior aos das outras plantas, das outras árvores? E aí ele segue falando no 3: toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Lembra que eu falei? Não dá para usar o tronco da videira para fazer alguma coisa, nem para colocar uns penduricalhos lá, dá um suporte, não dá. Eis que, versículo 4, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para alguma obra, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Isso aqui é uma profecia de Ezequiel sobre o povo de Israel, né? Sobre Jerusalém, melhor dizendo. Mas ele fala aqui, ó, que o ramo da videira não é superior ao de outras árvores. Estão comigo? Não é superior ao de outras árvores. E aí a gente lembra do que o Senhor fala, né? Que ele nos compara a ramos da videira, né? E aí ele fala: sem mim nada podeis fazer. Vocês não são superiores aos outros. Nós não somos superiores a outros. Nós somos ramos de videira. Mas depois que o ramo ou o sarmento é cortado, aquele que não frutifica, né? É cortado da videira. Irmãos, isso peço que você reflita aqui comigo. Depois que o ramo que não frutifica é cortado da videira, ele não serve para mais nada. Ele não serve para mais nada. Então o único propósito, o único propósito da existência dos ramos de videira é dar frutos. É dar frutos. É a única finalidade do ramo da videira. Se conectar com a videira, que é Jesus, e dar frutos. Porque sem ele nada podemos fazer. Porque sem eles não há propósito. Sem a videira não há propósito. Não existe utilidade. Então, essa é uma verdade sobre nós, sobre mim e sobre você. O nosso único propósito é dar frutos enquanto estivermos na videira. Porque se estivermos fora dela, seremos inúteis. Seremos inúteis. E com o ramo que é inútil, que não frutifica mais e que é cortado, ele é lançado para ser queimado. Lembra que eu falei da planta? Eu estava falando da planta aqui. Que quando não frutifica mais, o maior uso dela ali é para lenha. É por isso que Jesus falava por parábolas, porque isso aqui é uma realidade que eles viviam. Então o único propósito do ramo é dar frutos. Se não der fruto, ele é inútil. Ele não serve para mais nada, a não ser lançado e queimado e jogado fora. Então vamos retomar aqui. Tá, até esse momento aqui, vamos ver se a gente está junto aqui. Está claro até aqui que Jesus é a videira? Amém, glória a Deus. Está claro até aqui que nós somos os ramos ou os sarmentos? Amém? Muito bem. Está claro até aqui que Deus Pai, o Senhor, é o agricultor? O lavrador? Muito bem. Está claro até aqui que o nosso único propósito, com base em tudo isso, então, é dar frutos, uma vez que nós estamos conectados à videira?
Nosso propósito é dar frutos. Amém? Amém. Muito bem. Então, onde estão os nossos frutos? Onde estão os nossos frutos? Onde estão os meus frutos? Rafael, agora, tá? Onde estão os meus frutos? E onde estão os teus frutos? Onde estão os frutos da Ebenezer? Se nós, os ramos, isso pela fé, os ramos, somos alimentados, estamos conectados à videira, e pela fé permanecemos e permaneceremos, né, em nome de Jesus. Se nós, os ramos, estamos conectados à videira, somos alimentados pelos seus nutrientes, pela palavra que já tem nos limpado. Nós lemos lá em João capítulo 15, verso 3. Se nós temos sido alimentados por essa videira espiritual, onde é que estão os frutos gerados por nós para que outros também sejam alimentados? Onde estão os meus frutos e os teus frutos? Os nossos frutos. E aí eu não quero que ninguém me responda, tá? Eu quero lançar algumas perguntas aqui para a gente pensar juntos, assim como eu preciso também pensar, considerar isso na minha vida. Eu peço que você faça isso também. Há quanto tempo cada um de nós aqui, você e eu, não trazemos, ou pelo menos não convidamos para vir, alguém na igreja que seja um não cristão? Qual a última vez que você e eu discipulamos um novo convertido? Ou talvez a pergunta precise mudar. Eu e você já discipulamos um novo convertido? Se já, amém, glória a Deus, mas isso faz quanto tempo? Onde estão os nossos frutos? Qual a última vez que eu e você falamos de Jesus para alguém, pregamos o Evangelho, não apenas no evento da igreja, não apenas numa coisa grande, mas ali na fila do mercado, na padaria, na rua, onde nós encontramos com alguma pessoa lá no material de construção, no nosso trabalho? Quando que foi a última vez que a gente falou de Jesus? Seja com a nossa atitude diferente como cristãos, ou seja de forma explícita, Jesus te ama. Qual que foi a última vez que eu e você fizemos isso? Eu estou na fogueira aqui também, tá? Tamo junto. Irmãos, e agora tanto eu me coloco junto aqui nesses questionamentos, que eu digo aqui para vocês, ó, como pastor da igreja, né? O pastor tem... Todo pastor de igreja, ele tem os sonhos, ele tem os anseios, ele tem a igreja, crescer, o negócio andar e tal. Irmãos, nesse ano de 2025 eu não batizei ninguém. Não batizei ninguém esse ano. Eu não lembro, acho que a última que eu batizei foi a Denise, não lembro. Que já deve estar beirando uns 2 anos aí, né? Eu não lembro nem se foi ano passado que eu batizei. Não me lembro. Honestamente, não me lembro. Não batizei ninguém esse ano, irmãos. Onde estão os nossos frutos? E eu não estou colocando a culpa em alguém, em A, B ou C, por conta... Eu estou trazendo uma realidade aqui para a gente pensar juntos. O batizar aqui, que isso que eu estou trazendo, até abrindo o coração, isso aqui é o resultado do processo. É o resultado, a expressão exterior de algo que acontece antes. Então, se não teve aqui um resultado final de algo que... Estão entendendo? Não teve um processo para resultar em algo aqui, no batismo, né? Que eu estou colocando agora. Não aconteceu. Então, cadê os nossos frutos? Cadê as obras da fé que nós professamos? Porque crer a gente crê, eu sei que a gente crê. Em nome de Jesus eu creio, eu sei, a gente caminha junto. Eu conheço já os irmãos, assim,
Todo mundo aqui crê em Jesus, crê que o Senhor salva e tal, e tudo mais no Evangelho. Mas eu creio que a gente está na videira. Eu creio nisso, não estou questionando isso. O meu questionamento aqui para nós é: onde estão os nossos frutos? Se nós estamos na videira, que é Jesus. E eu quero encerrar aqui. Até conversei com a diretoria ali um pouquinho antes do culto, mas eu acho que tem relação direta com isso que a gente está pensando aqui, sobre a questão da nossa igreja, como que vai ser o nosso futuro, as questões dos planos, dos projetos da igreja, né? E os irmãos bem sabem que eu já tenho compartilhado isso, que nós fizemos um projeto para a igreja, para replantação da igreja, né? Em toda a questão da nossa situação do nosso local, do templo, os irmãos bem sabem, não vou ficar me atendo a isso aqui, mas a gente mandou um projeto de replantação para mudar o local da igreja, né? Mas assim, depois de toda uma análise, de conversas e tudo mais, esse projeto, o retorno dele, o parecer retornou como para a gente executar um projeto não de replantação, mas ainda de revitalização neste local, tá? E conversei com os irmãos, com os presbíteros ali, né? Eu estou tranquilo com isso. Tinha uma outra expectativa, confesso, mas eu estou tranquilo com isso, eu estou em paz. Eu quero que os irmãos permaneçam também. Tá bom? A gente solicitou um aporte, né? Que eles destinam para projetos, né? Eles vão retornar com 40% desse aporte, tá? Uma fase inicial, no primeiro ano. Eu estou fazendo cursos, eu estou estudando, até por isso, assim, um motivo que o culto de quarta, assim, por hora eu resolvi não fazer, pela baixa adesão, baixa frequência, e também porque eu estou estudando, né? Então, assim, ficaria mais um dia para onerar para mim, para minha rotina. Então, porque eu estou estudando revitalização, estou fazendo curso com eles lá, então é por isso também, o pastor está procurando fazer por onde também, tá? E assim, esse projeto ele vai ser avaliado anualmente, para continuar ou não em parceria com a Igreja Nacional, tá? A gente está em parceria com o presbitério, eles dão um aporte mensal para a gente conseguiu esse aporte mensal com a Nacional por todo ano que vem, tá? Até dezembro do ano que vem, e isso vai ser avaliado ano a ano. Se for indo bem, aí eles vão continuar, até com possibilidade de reconsiderar a replantação, a gente mudar de lugar lá na frente, se as coisas andarem bem aqui. Mas se não for bem, aí a parceria é encerrada, tá? Em questão de permanecer no mesmo local, como eu falei, eu estou tranquilo, o Senhor sabe das nossas circunstâncias, das nossas situações e preocupações, mas eu quero que os irmãos fiquem bem tranquilos com isso. Nós estamos procurando fazer a coisa certa, eu estava conversando com os presbíteros ali, nós estamos procurando fazer a coisa certa, o Senhor sabe disso. Então assim, não vamos ficar nos preocupando com a situação, com o órgão, com o instituto, não sei do que, não. Vamos fazer o nosso trabalho. Estão me acompanhando? Vamos fazer o nosso trabalho como cristãos, como igreja, tá? E aí trazendo aqui também para encerrar, mas trazendo com a palavra que eu trouxe aqui hoje, isso é um retorno para a igreja, mas é a conclusão da nossa meditação aqui, tá? A videira, eu falei aqui que nos primeiros 3 anos ela não dá frutos, né? Ela começa a dar frutos para colheita, para fazer vinho e tudo mais, a partir de 5 a 6 anos ela começa a dar frutos, certo? Isso eu vou falar com muito respeito, tá? Muito respeito a todos e muito amor. Esta igreja ela tem mais de 40 anos e eu sei que ela já deu frutos. Ela já deu frutos, mas ela, quando eu digo ela, estou falando de nós, todos nós aqui, estamos num momento de estagnação, né? Ou num momento de espera, vamos colocar desta maneira. Só eu aqui já estou completando 4 anos. Eu estou aqui, né? 4 anos. E não é por causa da minha pessoa que eu vou falar isso, por favor, entendam bem. Mas trazendo para o dado que a gente viu aqui da planta videira, irmãos, é hora da gente começar a dar fruto.
É hora da gente começar a dar fruto. E a gente vai dar fruto expressando comprometimento. Comprometimento com o evangelismo. Comprometimento com os dízimos e ofertas. Em outubro a arrecadação caiu bem. Não trouxe aqui esse dado, mas a arrecadação caiu bem. Vamos frutificar se comprometendo, ajudando o pastor precisa de ajuda. Vamos fazer o trabalho andar convidando, trazendo pessoas, fazendo a nossa parte, cada um de nós. E eu gostaria, com muito amor aqui, muito respeito, mas com a devida firmeza também, falar com os irmãos que a gente não pode usar aquele texto que um planta, o outro rega e o outro colhe. Isso é uma verdade expressa na palavra. Mas a gente não pode se utilizar disso para se conformar que a nossa igreja também não frutifique em quantidade. Ah, mas o fulano, poxa, evangelizei, daí ele foi para outra igreja. Né? Mas amém, é o reino do Senhor. Amém, é o reino do Senhor. Mas se nós estamos ligados à videira, nós temos todo o potencial para cuidar dessas pessoas, para nutri-las com a palavra. Estão me acompanhando? Então nós temos que também pensar no campo onde nós estamos inseridos, desenvolver o campo onde nós estamos. Porque, irmãos, eu quero encerrar com essa fala, tá? Nós lemos aqui que o ramo que não der fruto será cortado. E aí eu trouxe essa questão, eu quero que isso, como tem ecoado na minha mente, assim, queimado no meu coração, onde estão os nossos frutos, onde estão os meus frutos? Eu quero que isso ecoe na tua mente. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo trabalhe na tua mente e na minha mente. Onde estão os nossos frutos? Porque se nós não dermos frutos, nós já sabemos o que vai acontecer. Individualmente e coletivamente. E eu vou falar aqui de forma muito clara. Eu não quero que a IPI Ebenezer seja um ramo cortado. Eu não quero, meu desejo não é esse. Eu creio que o Senhor, em nome, pela fé, eu creio que o Senhor não quer isso. Então vamos trabalhar para nós sermos um ramo que dê frutos. Um ramo que esteja, não apenas esteja, mas que permaneça na videira. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos glorificar o Senhor pela Tua palavra. E nós queremos implorar, Senhor, misericórdia sobre nós. Nós queremos implorar que a Tua palavra, ela provoque em nós uma mudança de mente, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, mude a nossa mente, Senhor. Mude a nossa mente. E através disso as nossas atitudes sejam mudadas, ó Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça refletir, Senhor Deus. E de certa maneira ficarmos incomodados com esta frase, Senhor Deus. Mas no sentido de buscar mudança, Senhor. De onde estão os nossos frutos, Senhor? Onde estão os nossos frutos, Senhor? Se nós estamos em Ti, Senhor, e o Senhor está em nós, se o Senhor permanece em nós, nós temos, a nossa função é dar frutos. Se nós não estamos fazendo isso, há alguma coisa errada, que o Senhor nos traga, nos revele o que está errado e o que precisa mudar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós não queremos ser ramos infrutíferos, ó Pai. Ramos que estão destinados a ser cortados, Deus, da videira. Ramos que estão destinados a ser lançados fora e queimados porque já não tem mais a sua utilidade primária. Nós não queremos ser estes. Eu não quero ser um destes. Eu sei que os meus irmãos também não querem, Senhor. Que o Senhor nos ajude a não nos conformarmos, Senhor, com este mundo ou com as circunstâncias, Senhor. Que possamos também, de fato, esperar, Senhor Deus, ansiar pela Tua vontade, mas não apenas esperar, Senhor Deus. Nos ajuda a trabalhar, Senhor Deus. A trabalhar, a fazer, a mudar a nossa postura. Em nome de Jesus, para que com isso, Senhor Deus, nós possamos dar frutos, que foi o propósito pelo qual o Senhor nos criou e nos enxertou na vida.
Nós somos enxertados, Senhor. Nós somos colocados na videira. Não estávamos, Senhor Deus, pensando aqui que somos gentios, ó Pai, mas o Senhor nos trouxe, Senhor Deus, nos conectou à videira verdadeira que é Jesus, para que o nosso propósito de fato fosse dar frutos. Que isso seja uma realidade na minha vida, porque eu preciso do Senhor. Que isso seja uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos, porque eles também, assim como eu, precisam do Senhor. Que isso seja uma realidade na vida coletiva da nossa igreja, IPI Ebenezer, para a Tua própria glória, Senhor. Nos ajuda, porque nós somos tão limitados, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos capacite para a Tua própria glória. E nos ajuda, Senhor Deus, a arregaçar as nossas mangas, Senhor, e fazer o que precisa ser feito. E se há poucas pessoas, Senhor Deus, e de fato hoje há poucas pessoas, que o Senhor mande mais trabalhadores para esta seara, Senhor Deus. A Tua palavra fala que se há poucos, que nós roguemos ao Pai que mande mais trabalhadores para esta seara. E nós juntos aqui estamos fazendo isso agora, Senhor. Nós rogamos que o Senhor mande mais trabalhadores para esta seara, para que possam junto conosco aqui frutificar para a Tua própria glória, Senhor. Nós não sabemos sequer como orar, mas que o Teu Espírito Santo complete a nossa oração diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. 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 Os irmãos, fiquem de pé, por favor, nós vamos encerrar.